Na parte de simulação de soldagem, eu trabalho na SI Group, que é uma empresa que tem uma série de softwares para simulação. Hoje eu sou responsável pela parte de manufatura da SI, então a SI tem uma série de softwares, eu trabalho com a parte de manufatura. Eu trabalhei no Brasil, na SI do Brasil, quase 20 anos, e estou agora trabalhando na SI dos Estados Unidos, em Michigan, faz quase 4 anos. Eu vou começar essa apresentação, dar uma visão geral da SI bem curta, alguns exemplos de aplicação, e depois eu vou passar a apresentação para o Ramon. Eu deixo o Ramon se apresentar assim que ele começar. Ele é o líder técnico da SI no Brasil, que é onde eu trabalhava antes de vir para cá. Então, rapidamente mostrando a SI ao redor do mundo, né, a gente tá presente em 40 países, com 34 subsidiárias, e hoje a gente está com 1.200 pessoas. Eu estou falando daqui de Detroit, na verdade Michigan, perto de Detroit, e o Ramon vai estar apresentando de São Paulo, né, onde é a subsidiária do Brasil. A SI começou com a parte de crash test, né? Esse vídeo que está passando na tela é um crash test virtual, né? Uma simulação de crash que a gente tinha um software que chamava Pancrash. Foi a primeira empresa a simular crash test no mundo com o software Pancrash, que foi usado com o Volkswagen Polo na época, né? Então esse foi o início da empresa com simulação numérica. O que a gente faz hoje, né, é não só a parte de crash, mas a gente faz essa parte de construção, que a gente chama, né? Então aqui você tem uma coluna B de um carro sendo soldada, você vê uma sequência de solda a ponto. Então a gente faz simulação de estampagem, soldagem, fundição, compósitos, material compósitos, e a montagem dessa série de peças. Então, se você tem uma porta feita de uma série de materiais, você consegue montar ela inteira dentro da solução. Depois disso, a gente vai fazer uma análise de performance, né? Por exemplo, um crash test, levando em conta essa manufatura. Então, posso montar um carro com histórico de processo, histórico de estampagem, fazer uma análise de crash, ou então fazer outro tipo de análise de drop test, análise estrutural convencional, NVH, análise de conforto. A última linha que a gente tem, que a gente chama que é essa parte de experiência, é o software que a gente tem, o ICIDO, onde você faz uma análise em realidade virtual. Esse exemplo que eu estou mostrando aqui ainda era um Powerwall, né? Você tem uma tela onde o usuário ele está fazendo, nesse caso ele está montando um tubo ali para acesso de tanque, para ver se esse tubo está na medida correta, se ele está flexionando. Então você faz análise de montagem, reachability, manutenção, ergonomia. Então essa parte de realidade virtual da empresa. Tá? Rapidamente aqui nosso portfólio de software, né? A gente tem o que eu acabei de falar, a gente tem a parte de manufatura, depois a parte de performance, que é o crash test, e a parte de assento, que é o Virtual Seat. Toda a parte de análise de estrutural, de crash, NVH, acústica, estática, depois a parte que a gente chama de Virtual Environment, que é a parte de CFD, aerodinâmica, eletromagnetismo, controle virtual, a parte de Data Analytics também, né, que ela está plugada em várias das soluções, que elas trabalham em paralelo, a parte de Systems Modeling,
análise de 1D, 2D, a integração, todos esses softwares estão todos na mesma plataforma, tá? A parte de realidade virtual, a grande parte das soluções hoje já está rodando na rede, desculpa, na nuvem, e a gente tem uma parte, um braço da empresa fazendo serviço também. Então, se você tem necessidade de rodar um serviço de uma peça específica ou de um caso específico, a gente pode fazer isso também. Hoje a gente vai falar, obviamente, da parte de soldagem e mais ainda da parte de soldagem da indústria de óleo e gás. Os maiores parceiros nossos globalmente são essas empresas, que é a Vic, que é a chinesa, o Renault, a Honda, a EDF na França e a Volks. São os grandes, os maiores parceiros da SI. Por exemplo, a Volks, há 30 anos eles são clientes nossos. Como eu falei, foi o primeiro crash test que a gente fez foi com a Volks, e desde então ela passou a ser cliente. E a gente tem uma parceria, a gente tem licenças com vários centros tecnológicos no Brasil. Aqui estão uma série de faculdades, de centros de tecnologia dentro das empresas. Então, a gente tem esse braço no Brasil também bastante extenso. Eu vou dar agora uma visão bem rápida e geral sobre a solução nossa para a soldagem, que é o Sisweld, e com foco na parte de qualidade de soldagem, tá? Porque como essa parte, a gente está focando hoje na parte de indústria de óleo e gás, essa parte de qualidade é mais importante. A outra parte que a gente também trabalha bastante é a parte de distorção. Então, se você tivesse um conjunto de peças que são soldadas, montadas e soldadas, a gente trabalha com uma maneira de verificar distorção e qualidade dimensional do conjunto. Tá? Em termos de processos, né, o que dá para simular com software hoje? Você vê uma série de processos de soldagem, solda ponto, solda por atrito, montagem, solda de estruturas pesadas, como a estrutura de naval, você vê laser, multipasso, isso na parte de solda e depois na parte de tratamento térmico também, uma série de processos são possíveis de ser simulados. As principais aplicações do software, né, quando a gente está usando o software hoje, o objetivo, principalmente nessa parte de óleo e gás, é a análise de tensão residual. Né, a gente sempre quer entender como é que ficou o estado de tensão da peça soldagem, pós-fixação, ou você solta a peça e quer saber como que ela está, se você tem alguma possibilidade de trinca, por exemplo. Distorção da peça, então você tem um conjunto ou um tubo que foi soldado, existe alguma distorção e podendo acarretar também algum problema. Previsão de fase e propriedade mecânica, como dureza. E, obviamente, melhoria de processo. Né? Então, eu posso fazer uma simulação de um processo com uma energia, por exemplo, com uma voltagem, uma corrente, e depois variar isso até ter uma melhor qualidade de solda, por exemplo. Algumas aplicações bem rápidas dessa indústria, eu peguei aqui um exemplo bem complicado de propósito. Então, você tem aqui uma estrutura soldada, onde você tem aço carbono, aí você tem 3 tipos de inconel aqui, um 5.2, um 8.2, 2 tipos de inconel, para a parte de cladding, para a parte de amanteigamento aqui, a parte do groove com os multipassos aqui que você tem, e você tem a parte do aço inox também. Então, são provavelmente uma das mais complicadas junção de materiais, de tipos de materiais. Né? Aqui, você vê esse vídeo que é exatamente a sequência de simulação. Então,
você teve um pré-aquecimento do conjunto a 160 graus, depois essa camada de cladding, depois essa camada de amanteigamento, de buttering, depois você vai ver agora, é um tratamento térmico inteiro para você ter um release de tensão. Aí você entra com o segundo componente e começa a fazer essa junção dos componentes com esse multipasso. Enfim, você segue essa sequência de processo. No final você vai usinar essa parte final e ver o que está acontecendo com essa peça. Então, nessa próximo slide, você consegue ver a cada passo, por exemplo, depois de fazer o cladding, como que está o estado de tensão. Nesse caso, só da parte traseira, depois do amanteigamento, depois do tratamento térmico, depois você ativou a segunda peça, vê que ela era azul, agora ela está com uma outra cor, ela foi ativada, você começou a fazer a união das duas. Aqui você removeu essa parte com usinagem para dar o acabamento, e depois dessa remoção você teve um reequilíbrio de tensão. Aqui você aplicou carga de trabalho, quer dizer, essa peça em serviço, o que vai acontecer com ela? Você tem as cargas típicas dela e você leva isso em conta com o estado de tensão que foi resultante de todo esse processo. Então, eu tenho a carga em volmices, plastic strain e assim por diante. Então, só para mostrar que você consegue simular passo a passo cada estágio e depois levar isso em conta para a peça em serviço. Aqui é um outro exemplo, né? Você tem um tubo de X80 com multipasse, né? Com a solda multipasse. São 3 passes nesse caso. E aí eu consigo ver, por exemplo, nessa superior direita eu vejo a fração de austenita, bainita e martensita. Então eu consigo entender o que está acontecendo. Essa primeira aqui, a parte térmica. E aqui também, nesse mesmo exemplo, após o primeiro passe, eu tenho um estado de tensão, depois o segundo passe aqui para baixo, esse estado de tensão um pouco diferente, o terceiro passe, e aqui quando eu soltei ele, porque esse tubo ele está fixo para fazer a solda, depois que eu soltar, ele tem um estado de tensão final, para eu entender qual que é o estado de tensão após os 3 passes, e, consequentemente, a deformação desse mesmo tubo após o primeiro, segundo e terceiro passe e após a liberação da fixação. Então, isso dá para fazer. Esse é um último exemplo que eu vou mostrar agora, um aço duplex 2507. Aqui, o objetivo desse estudo era analisar a precipitação da fase sigma, né, porque nesse caso, a gente sabia que essa fase ela prejudica a tenacidade e a resistência à corrosão. Então, a gente simulava, você tem aqui a simulação da parte térmica e os pontos aqui sendo monitorados, né, a fonte de calor e a temperatura caindo conforme você vai internamente para o tubo, e a precipitação de fase para saber o que está acontecendo depois da união, se eu vou ter algum risco de resistência e corrosão. Aqui é interessante mostrar também, foi uma análise de tensão residual, eu tenho dois objetivos aqui, eu tenho um dado de processo onde eu faço 0,2 milímetros por segundo de velocidade, com uma voltagem e com uma amperagem conforme está descrito aqui. Aí você tem uma zona de tração relativamente importante aqui. Nessa parte da direita, você tem uma velocidade, nesse caso, mais alta, a mesma voltagem, uma corrente um pouco diferente, e aí você já tem um estado de tração, um estado de tensão inferior. Então, você consegue, que eu falei lá atrás, melhorar a parte de processo, definir seu processo usando a simulação. Essa parte
inicial que eu queria mostrar, só para dar uma olhada geral no software, o que dá para fazer em termos de use case. Eu vou passar agora a apresentação para o Ramon. Ramon, eu deixo você se apresentar e o Ramon vai mostrar um pouco do software na parte mais real do software, com a interface e alguns exemplos. Obrigado, beleza? Perfeito. Muito obrigado, Arthur. Agradeço aí pela apresentação, foi bem transparente, eu achei bem legal toda a visão do software. Vocês puderem me falar se vocês estão vendo minha tela aí, por favor. Pareceu sim. Maravilha. Eu sou o Ramon, né? O Arthur já comentou anteriormente, mas eu sou líder técnico do escritório do Brasil, tá? Eu sou engenheiro mecânico, me formei aqui na FEI, sou mestre em engenharia biomédica pela Universidade Federal do ABC, e eu atuei antes de entrar na GM em diversas empresas, mas minha última experiência foi na General Motors, como engenheiro de segurança veicular, e na SI eu vim para trabalhar com software que o Arthur apresentou no início, que é o Pancrash, né, o VPS. Eu trabalhei durante um tempo e aí eu fui desenvolvendo outras atividades e hoje em dia eu estou como líder técnico, fazem 3 anos que eu estou na SI. Então hoje eu vou trazer para vocês algo mais prático, né? Então o Arthur ele trouxe um pacote bem interessante aí das aplicações, algumas imagens legais, mas eu acho muito importante também mostrar como é o software na prática, porque às vezes o pessoal tem muita dúvida, né? Vê muita imagem, vê bastante coisa, mas não sabe como é a operação do software ou como é muito difícil, é tão complexo, o que é que eu preciso para rodar uma simulação de soldagem. Então aqui eu vou trazer um exemplo bem simples, porque o meu tempo é curto, tá, pessoal? Peço até desculpa se eu me estender um pouquinho. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Alô? Estamos sim, professor. Estamos sim, Ramon. Ah, perfeito. Tá tranquilo. Ah, perfeito. Posso continuar? Pode seguir, Ramon, estamos ouvindo bem. Maravilha. Então eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Sou eu. Oi? Ah, tá. Então eu vou tentar ser o mais sucinto possível, pessoal, mas pode ser que eu ultrapasse um pouquinho o tempo, mas prometo tentar manter o tempo estimado aí do webinar. Então, basicamente, eu vou fazer o processo de soldagem de uma junta em T, né? Essas duas chapas aqui eu vou colocar o meu ponteiro como laser aqui, que facilita, né? Então, eu tenho duas chapas de 10 milímetros, né? Com duas soldas de 6 milímetros soldadas nela. Essa chapa ela tem 120 milímetros de comprimento, é como se fosse um corpinho de prova, e ela está exatamente centralizada, né? A chapa que fica na transversal. O processo de soldagem que eu defini são dois materiais, o aço do material base e do consumível vai ser o mesmo material, é um material que já existe na biblioteca do Sysveld. O Sysveld ele tem uma biblioteca bem legal de material que vocês podem utilizar. A espessura aqui já está definida. O processo de soldagem que eu vou utilizar é um processo do tipo TIG. E aqui eu coloquei uma condição de contorno simples, né? Que eu falei que são duas soldas que a gente pode ver. E eu falei, tipo, você vai fazer uma primeira solda e depois de 2 minutos eu vou fazer a segunda solda. Então tem uma condição de contorno aqui do meu processo. Aqui eu defini alguns dados do processo. Basicamente o input do Sysveld é a energia de soldagem, né? A energia de soldagem nada mais é do que a tensão em volts, né, versus a corrente ampere dividido pela velocidade em milímetros por segundo. E aí eu vou ter a minha energia em joule por milímetro. Os dados dos dois passes vão ser o mesmo, né? Então o primeiro e o segundo passe ele tem uma velocidade de 5 milímetros por segundo, tensão de 24 volts, uma corrente de 200 ampere. Aqui já está o cálculo da energia, né? A formuletinha que eu passei aqui acima. E aqui eu considerei uma eficiência de 100%. Cada processo ele tem uma eficiência pré-definida, acho que vai muito da máquina.
do tipo de processo que você escolhe, mas aqui no nosso caso definir como 100% de eficiência. Então, vamos, sem mais delongas, eu vou começar com a demo. Basicamente, o que a gente precisa, né, para começar um trabalho em software de CAI é uma geometria CAD. Tá? Então, aqui na SE nós temos uma parceria com a Dassault, então a gente tem o software CATIA V5, mas pode ser desenvolvido em qualquer software CAD. Tá? Então, o ideal é você ter uma geometria, né, pré-definida aí do que represente o seu modelo matemático. Então, aqui a gente tem um modelo CAD, e aí a partir desse modelo CAD nós conseguimos trabalhar dentro do nosso Visual. Tá? Vou mostrar aqui a pastinha de instalação, né? O nosso software, quando a gente instala o software da SI, tem vários produtos. O produto do Visual Weld ele está dentro do pacote Visual Environment. O Visual Environment ele tem várias interfaces aqui, né? Então tem tanto a parte de crash quanto a parte de fundição, a parte de coating, de compósitos. Mas aqui eu vou usar o pacote de welding. Então eu vou abrir a nossa interface e vou explicar um pouco de como é que funciona os módulos, né? Legal aqui da SI que a gente consegue fazer normalmente tudo dentro de uma mesma interface. Eu não preciso ficar abrindo 2, 3 softwares aqui, normalmente dentro do mesmo eu já consigo trabalhar e desenvolver o projeto. Então, só aguardar um segundinho. Então, aqui eu abri a interface. Dentro de Applications, a gente tem vários módulos, né? Então, tem tanto a parte de Process Executive, que são a parte de macro, a gente tem a parte de malha. Aqui o Arthur comentou lá que é a parte de distorção. Então, a gente tem um módulo dedicado aqui à distorção, que tem um módulo de welding, que é a qualidade de solda, que é o que a gente vai ver hoje. Parte de tratamento térmico, visualização de resultados, e a parte de manager se você quiser trocar a interface de Visual Weld para Visual RTM, entre outros. Então, o primeiro passo a gente vai trabalhar com a malha, então eu tenho que mudar a minha interface aqui, ó, para Visual Mesh, para eu poder construir a malha. Então, aqui eu vou pegar o CAD que eu já tenho pronto, que eu consigo importar em CatPart, ou do próprio formato nativo, ou um STEP, ou AGES, aí é o formato, normalmente qualquer formato nativo o nosso software reconhece, né? Então aqui eu vou carregar a geometria CAD. Vou clicar nesse comando aqui para poder visualizar. Eu não vou conseguir dar muitos detalhes de cada comando, pessoal, porque o meu tempo é curto, mas eu vou tentar mostrar tudo no menor detalhe aí possível, tá? Então aqui está a geometria. O nosso software Sysweld, ele trabalha com uma malha do tipo hexagonal, então é importante eu construir uma malha hexagonal. A malha do tipo hexagonal não é uma malha complexa, é uma malha um pouco mais complexa do que uma malha do tipo casca, uma malha tetraédrica, mas dependendo do tipo de perfil que você tem, é uma construção que não é tão difícil, tá? Então o primeiro passo para construir uma malha hexaédrica, né, a gente faz uma malha da casca da superfície, como é um perfil extrudado, né, depois você extruda ela. Então, o primeiro passo é que eu vou deletar essa parte do meu modelo, então eu só fiquei com a casca, né, dele, com a carinha dele, né, do perfil dele. Você vê que tem várias linhas vermelhas aqui, né, essas linhas vermelhas, elas indicam que a minha superfície não está conversando entre elas. Então, meu primeiro passo é fazer a identificação dessas superfícies por esse comandinho, Stitch Adjacent Surfaces. Então, eu consigo fazer, você viu que a linhazinha vermelha sumiu, e aí eu consigo reconhecer, agora essas superfícies se conversam. Então, na construção da malha, isso é muito importante. Para facilitar a construção também, eu prefiro fazer uns recortes, né? Antes de fazer o recorte, eu vou fazer alguns pontos aqui para mim definir melhor a minha ZTA, né? A minha raça, né? Na hora da confecção. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 milímetros para mim criar a minha zona termicamente afetada. Eu vou criar alguns nós aqui. Então, seleciono essa linha e eu dei uma distância, né, de 10 milímetros aqui. Então, eu vou criar para os dois lados. Aqui, vou criar é somente para eu ter um pontinho de referência,
para eu poder cortar, né? Eu vou dar um split aqui, ó. Então a gente vem em Surface Split. Eu vou splitar essa superfície pelo Point Edge para eu poder, deixa eu selecionar com um zoom um pouquinho melhor aqui, selecionar esse ponto criado, e eu vou fazer algumas seções aqui na minha superfície, que fica mais fácil a confecção da malha e o refinamento. Então é um passo que eu sempre julgo ideal aqui para começar a trabalhar, e na hora de você criar o seu refinamento de malha. Então aqui eu criei algumas zonas de refinamento, isso aqui já é mais que suficiente, tá? Então não precisa mais do que isso. Feito esses cortes, eu já consigo fazer a construção da malha. Então eu vou dar um Auto Mesh Surfaces, eu vou selecionar todas essas áreas aqui, ó. E eu vou pedir para ele fazer uma malha de 2 milímetros. Eu quero fazer uma malhinha de 2 milímetros aqui nessa região. Aí eu tomo alguns cuidados aqui, que eu vou criar uma malha quad, né? Porque eu não quero nenhum elemento do tipo penta aqui no meu modelo. Eu vou colocar também esses dois comandinhos para eles poderem se conversar, se eu precisar remalhar depois. E aqui eu vou fazer algumas alterações. Você vê que eu tenho total controle aqui da quantidade de elementos que está sendo construídos. Então aqui na solda, normalmente eu prefiro dar mais uma refinada. Aqui. Essa região eu não preciso mexer tanto. Aqui, ó, eu quero 4 elementos nesse comprimento. Então aqui você pode ir editando, né, a quantidade de elementos que tem aqui para ficar mais interessante o modelo. E aqui eu posso mudar o método para o tipo mapping, tá? Que aqui vai me dar uma qualidade um pouco mais interessante. Aqui eu esqueci de aumentar o elemento aqui para ele ficar todo do tipo quad legalzinho. Então, se eu quiser aqui diminuir um pouco, ó, já ficou mais interessante, ó. Vou colocar 4 elementos aqui. Então, ó, já tenho uma malha totalmente do tipo quad, né? E aqui com uma qualidade interessante, que eu poderia refinar mais, se você quiser. Por exemplo, vou colocar 6 elementos aqui na minha ZTA. Você pode fazer isso, porque de repente você tem um termopar que você quer medir mais próximo, né? Então vai muito do processo. Eu vou deixar 6 elementos aqui, mas cada processo aí ele pode te dar uma distância diferente. Então eu fiz uma malha aqui. Essas regiões aqui que não são tão afetadas pela soldagem, a gente pode fazer elas com elementos um pouco maiores, né? Então aqui, por exemplo, eu posso utilizar um elemento de 4 milímetros, e aqui eu posso mudar para 2 elementos aqui em cada ponta, e aí eu tenho uma malha mais grosseira aqui, e aí que vai me economizar elementos lá no fim das contas. Se vocês lembrarem, o comprimento desse modelo aqui é 120 milímetros, né, na profundidade dele. Então agora a gente vai criar a malha hexaédrica. Então fiz essa malha shell aqui, né, essa casca, e eu tenho esse comando aqui que chama Layer Mesh Grow. Então você pode selecionar simplesmente todos os elementos criados, né? A gente vai colocar aqui a distância de 120 milímetros. E aí, ó, aqui eu tenho que fazer uma continha. Eu quero que o tamanho de elemento seja 4 milímetros. Então, se eu quero 4 milímetros, eu vou precisar de 30 elementos, 30 layers, né? Porque 30 vezes 4 dá 120 milímetros. Então, eu quero 30 layers nesse meio do caminho. E aí eu posso colocar para fazer a malha, ok? E aí ele já fez a malha de acordo com o que eu precisava, né? Se eu medir aqui, ó, você vai ver que ele vai ter exatamente 4 milímetros, né, de comprimento de cada elemento, e a minha malha está finalizada. Agora eu vou dar uma limpada que ele gera esses 2 primeiros aqui, ó, são os elementos shell, a minha superfície, né? Eu não vou precisar mais disso, então eu simplesmente posso deletar eles. Então agora eu só tenho os meus parts. Eu vou deletar esses nós temporários que eu criei também, porque eu não preciso mais deles. Então aqui simplesmente só tenho a minha geometria. Agora uma coisa importante dentro do Sysweld ele é o case sensitive. Então é legal você ter uns nomes bem definidos, que te facilita na automação do processo, né? Para peça, normalmente não tem nenhuma restrição. Eu posso chamar de peça 1,
peça 2, né? Só toma cuidado que nunca usar caractere especial, né? Evita usar espaço também e sempre utiliza underline. Eu tenho uma certa mania de usar tudo em maiúsculo por minha causa mesmo, né? Mas pode ser minúsculo, mas evita espaço e caractere especial. As soldas, ela tem uns nomes um pouquinho diferentes, né? Normalmente, dentro do Sysveld, a gente utiliza essa nomenclatura J0, o número da solda, underline wire. Quando você utiliza uma nomenclatura dessa, você automatiza o seu processo de definição. Então, isso ajuda bastante lá quando a gente for fazer o setup de soldagem. Então, eu já deixo isso aqui pré-definido. Então, eu tenho a primeira solda, a segunda solda. Então, pronto, aqui eu tenho todo o meu modelo já definido e pronto para soldagem. Uma etapa importante que eu recomendo bastante é salvar o modelo, tá? Então eu vou salvar esse modelo e vamos para o segundo passo. Segundo passo é, terminei a malha, terminei tudo que eu precisava, eu vou para a etapa de welding, que está aqui. Então eu clico aqui, é só clicar no Applications, ele já muda automaticamente as abas e os comandos do software, né? Então, primeira coisa que eu vou criar aqui vai ser a skin de refrigeração, tá? Aonde que sua peça está tomando ar, né? Ou que ela tem alguma possibilidade de condução, né? Ou convecção de ar. Então eu vou criar uma skin bem básica, tá? Então para criar uma skin a gente pode vir em Welding Utilities, Generate Skin from 3D, seleciono todo esse modelo e ele vai criar isso para mim. A skin também, o ideal é você dar um nome interessante para a skin, né? A skin pode chamar mesmo de skin, e aí você vai tendo uma árvore cada vez mais organizada. Feita a skin, uma etapa um pouco interessante aqui do processo de criação da skin é que normalmente a gente não utiliza a solda na skin, porque você está soldando, né? Então ela tá em calor o tempo todo, obviamente depois ela resfria, né? E isso já é embutido automaticamente no software. Então, é só você vir aqui, ó, e deletar essas camadinhas aqui, ó. E aí você vai ter uma skin basicamente pegando toda a peça menos a parte da solda. Então a skin já está definida. A segunda coisa que a gente vai criar, que é bem importante aqui, é a parte de condição de contorno. Então eu vou definir aqui, ó, o modo de seleção para nodal, né? Então vou selecionar nó, só você vir aqui ó, no selection, né? Mudo para node, e eu vou selecionar alguns nós aqui, ó, para eu dizer que eles estão travados, né? Durante o meu processo de soldagem. Imagina que tem uma máquina que clampeou, né? Essa base, fez um clamp também dessa base superior aqui também, né? Vamos supor que eu tenho uma máquina que foi lá e travou a minha peça, então ela trava aqui, travou dos dois lados, né? Imagina que foi uma pinça que travou. Então é importante você definir as suas condições de contorno, isso aqui pode variar de processo para processo. Aqui no nosso exemplo eu vou considerar que essa região está travada durante o meu processo de soldagem. Você adiciona ele, botão direito, adiciona ele para um novo coletor. Então aqui eu vou ter um coletor dos meus pontos, que a gente pode renomear ele, né? Aqui também convenção, tá pessoal? Aqui eu vou fazer um travamento em XYZ, e aí todo travamento você tem que colocar um underline clamp. Então, underline clamp, quando você for chamar o advisor, ele já vai entender que isso aqui é uma condição de contorno, tá? E aqui a gente vai fazer um clamp, porque imagina, você soldou, travou, aí depois você vai falar, olha, mas depois eu botei essa peça em cima de uma mesa, né? E aí você, ou em cima de um dispositivo com controle de posição, tem um ponto que trava em X, outro em Y, outro em Z, enfim. Mas vamos supor que eu terminei meu processo e eu travei essa peça em cima de uma mesa, tá? Então vamos supor que eu vou criar um plano aqui, ó, vou pegar 4 nós aqui, ó, um de cada ponta, e aí eu vou criar uma condição de contorno chamado free, que vai ser um clamped quando eu definir ele, né? Então eu vou chamar ele de free underline clamp, porque ele vai ser uma condição de contorno. Então aqui são as condições de contorno, a skin criada. Vamos para o segundo passo, que é a criação da trajetória.
Então aqui eu selecionei a solda 1 e a solda 2, vamos olhar por esse sentido, o X positivo não tem muito, isso aqui não faz muita diferença, mas você escolhe qual que é o sentido, né? Vamos olhar, vamos supor que é daqui para cá, então J01, J02. Então, para criar a trajetória, você vem em Weld Utilities, e aí você tem um comando chamado Trajectory. Clica no Trajectory, clica em Tree Nodes, e aí a gente vai definir, são 3 nós, né? Então, basicamente, é um nó central, é o início, e sempre é um nó de path e um nó de trajetória, para você definir o sentido da sua fonte de calor. Então, o primeiro nó, o segundo é a direção, o terceiro é onde acaba a solda. Feito isso, ele vai criar essa linha, né, que ele chama de Weld Path e Reference Path. Então, você pode criar. Ele já vem com uma convenção aqui, tá? De J01, tá vendo? Porque ele é todo... ele tem esse sensitivo de nome, né? Então ele já pega e já cria isso daqui de uma maneira automática. E isso a gente já faz para o segundo passe também, tá? Então clica aqui, vamos supor que ele comece por esse ponto, vem para esse, clica aqui para ele acabar, e ele criou o segundo passe, e você vai ver que ele renomeia. Tem uma última coisa adicional que a gente vai fazer, importante é esconder esses bins que ele cria, né? Vou colocar ele numa visualização melhor aqui pra gente. A gente vai criar um coletor de load, que é o único coletor que a gente precisa dizer a região que essa solda está afetando, tá? Não tem um limitante de elementos, né? Mas quanto mais elementos ele tiver, pode ser que sua simulação demore um pouco mais de tempo para rodar. Então vamos supor que a minha simulação, né, vai afetar toda essa região aqui, né? Então eu posso selecionar essa região, a minha solda, né, quer dizer, vai afetar toda essa região e eu vou criar um coletor dela. E a mesma coisa eu faço para minha outra solda aqui. Eu pego uma região, vou pegar 3 elementos aqui. Aqui está 1, 2, 3, 4, 5. Vamos diminuir aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E eu vou criar um novo coletor. Esse aqui ficou um a mais, né? Deixa eu tirar ele daqui. Pronto. Então lá, ficou basicamente igual, né? Um irmão do outro. Que é importante a gente nomear isso para J01 load, porque esse aqui é onde que ele vai pegar e vai aplicar o calor. Aqui é a mesma coisa, que a gente vai ser o J02, né? Que esse aqui é o segundo área. Ops, acho que eu inverti, né? O 2 é esse daqui e esse aqui é 1. Vamos inverter aqui, senão não vai ser bom, tá? Então eu vou colocar um nome 3 aqui, esse aqui tem que ser o 2 e o outro é 1. Pronto, para ficar certinho, que senão ele vai dar confusão. Então é isso, ó. Esse aqui é 1, 1 é esse lado, 1 tá desse lado, 2 é esse lado e o 2 é desse lado. Então agora tá tudo certinho. Feito esses setups aqui que são um pouco mais simples, agora a gente vem no Advisor, que realmente é o setup da soldagem. Então vou clicar aqui em Welding e aqui eu posso colocar onde que eu vou estar trabalhando, né? O meu working eu vou colocar nessa pasta de webinar. Vou colocar um título, pode ser o tjoint underline webinar. Aqui. E ele vai ser um processo do tipo end time. Lembra que eu coloquei uma condição de contorno aqui do meu processo que tinha o tempo de soldagem, né, de 2 minutos? Então ele vai ser o do tipo end time. Então, preenchido o primeiro, ele já libera a segunda opção. O meu modelo já é do tipo sólido, né? Então, automaticamente ele já vem selecionado aqui como sólido. Aqui vem a parte de definição de materiais e propriedades. Primeira aba é componentes, então são as peças que estão envolvidas no processo. Eu vou clicar aqui em component, é a peça 1 e a peça 2, né? Deveria ser, não sei porque está com 2 peça 1, só um segundinho, talvez eu não nomeei, eu não nomeei, deixa eu nomear para ficar certinho. Eu achei que eu tinha nomeado, mas acabou ficando o mesmo nome. Então essa aqui é a peça 2. Então a gente volta para o Advisor, e aqui a gente seleciona a peça 1 e a peça 2,
E aqui a gente vai selecionar o material, que é o S3552G, e dar um add, que é o material que está aqui definido, né? E para o joint é o mesmo material, a gente seleciona as dois wires, né? E coloca um material. Então a definição de material já está feita. Esse aqui é o database que já vem no próprio Sysweld, então vocês veem que tem bastante material. E se um dia precisar criar, também tem como criar um material aqui no Sysweld. Aqui vem a parte de definição de processo, então vocês veem que ele pede um monte de coisa, né? Mas quando os seus nomes estão certos, quando você seleciona o primeiro, ele já automaticamente pega todos o restante, você não precisa perder tempo aqui nessa seleção. Por isso que é importante fazer certinho a nomenclatura, que ele já automatiza esse processo para você. Então aqui vamos lá, ele vai perguntar para você qual que é o tempo inicial, então essa solda começa em 0 segundos, né? E aí vai perguntar para você qual que é a velocidade é 24, né? Então se a gente voltar aqui, ó, a velocidade, desculpa, é 5, né? A velocidade é de 5, e aí ele vai demorar 24 segundos para rodar. Aqui ele pede para você estimar o tamanho da fonte de calor. Nessa tela aqui ainda não está legal de você estimar, mas eu vou colocar uns valores e depois a gente volta para vocês entenderem o conceito, tá? Então, normalmente aqui eu vou colocar 12. Esse 12 ele vem da onde, Ramon? Normalmente o comprimento da fonte de calor eu calculo como 3 elementos, né? Então, se cada elemento tem 4 milímetros, o total da minha fonte de calor deve ser 12, tá? Aqui eu vou colocar um comprimento de 10, aqui 2,5, e depois a gente volta aqui para ajustar a fonte de calor. Ela não está aparecendo aqui porque eu não terminei a configuração, mas já já ela aparece. E aqui ele vai pedir para mim a energia. A energia, que é esse valor aqui, ó, 960, que ele já fala até aqui, ó, joule por milímetro, né? E milímetro por segundo. Então é 960, e a eficiência que eu já falei lá no início era 1. Tá? Então a eficiência aqui, ó, tá em %, mas ali é de 0 a 1, né? Então aqui já está 100% também. Então vou adicionar o primeiro, já vou fazer do segundo e depois a gente volta na definição da fonte de calor, tá? Então vou fazer o mesmo setup. Então aqui, ó, lembra que eu falei que era 2 minutos de um processo para o outro? Então se é 2 minutos, ele vai começar em 120 segundos, né? São 2 minutos, lembra que aqui o tempo é em segundos. Velocidade de 5. Aqui o comprimento 12, aqui eu vou colocar 10 e 2,5, e aqui eu vou colocar a energia de 960 e vou adicionar. Então aqui ele já adicionou o primeiro passo e o segundo, porém, né, a minha fonte de calor ainda não está 100% ajustada. Então, para a gente ajustar a fonte de calor, eu vou colocar numa visualização melhor, ó. O interessante é que a fonte de calor ela cubra toda a solda, né? E ela não fique assim. Você vê que tem um pedaço da solda que ela tá meio fora, né? Então o ideal é sempre que a sua fonte de calor ela fique inteiramente dentro. Você vê que é um triângulo, né? E normalmente a fonte de Golda que ela é uma elipsoide. Então dificilmente você vai conseguir colocá-la exatamente 100%, mas a gente tenta o melhor possível. Né? Então, para ajustar a fonte de calor, você pode clicar em Advanced Controls. A gente vai ajustar ela um pouquinho Z, que eu vou colocar 1,5 milímetro aqui, ó. E aí ela já ficou mais interessante aqui, né? Ó. Então aqui ó, eu já tenho, ela já está cobrindo aqui, ó, basicamente toda a minha solda. Então você vê que tem um pedaço afetando um pouco a área de dentro, mas eu não tenho muita coisa afetando aqui fora. Então, para mim já é um bom início. Tá, pessoal? Isso aqui, de novo, é um valor que vocês podem ir calibrando de acordo com a rodagem de vocês. E esse aqui é o meu segundo Golda, que aqui eu vou colocar nessa visualização para facilitar. Vamos mudar um pouco o Z dele, aqui também. Vamos colocar aqui, ó, e aí ele ficou bem fitado no meu modelo. Vamos rodar essa simulação para ver o que acontece, tá, pessoal? Então, feita a definição do processo de soldagem, vamos fazer as definições de cooling, né? Então, vou colocar aqui, ó, o cooling é o skin, esse skin ele está no free air cooling, então ele está recebendo ar a 20 graus Celsius, aí você só adiciona, e aqui ele vai perguntar para você se tem cooling condition, que se muda de um processo para o outro. No nosso vai ser sempre constante do início ao fim, e eu vou colocar um final
de pelo menos 5 minutos. Então, eu vou colocar 300 segundos, tá? De duração do nosso processo. Então, eu vou colocar um add, então estou falando de um processo de 5 minutos. Aqui ele está perguntando agora as condições de contorno, clamping condition. Lembra, o primeiro clamping condition ele vai ser do tipo rígido. Eu vou selecionar aqui, ó, XYZ, e ele vai ser travando em XYZ mesmo. O segundo clamp vai ser do tipo unclamped. Lembra que eu falei para vocês? Ele vai ser livre, então vai ser do tipo unclamped e free. Baseado nisso, a gente vai criar as condições de carga. Então, essa primeira condição aqui, que eu travei em XYZ, eu vou fazer ela durar 250 segundos, né? E depois, a segunda condição de livre, eu vou fazer nos últimos 50 segundos dela. E aí eu fico com duas condições aqui, né? Os primeiros 2 minutos e meio aqui quase travado e os últimos aí 50 segundos aí ela liberada. Aqui eu não tenho nenhum load, aqui eu não tenho nenhuma definição de contato adicional, nem térmico nem mecânico, né? E aqui eu já vou para a aba de rodagem. Eu não vou calcular aqui para vocês, pessoal, a parte mecânica que demora, mas eu vou rodar a parte térmica e dá para a gente ver resultados bem interessantes já na parte térmica. A parte mecânica demora mais tempo para rodar, mas eu vou abrir resultado para vocês verem, tá? Aqui eu vou colocar para ele fazer no modelo inteiro temperatura e distribuição de fase, eu quero que ele rode isso daqui sempre para mim. Eu vou colocar para ele gerar o input do modelo, e aí quando eu coloco isso, ele vai criar, se eu vier aqui na pasta, ele vai criar diversos arquivos aqui, né? Então aqui ele criou diversos arquivos para a gente poder rodar isso. E aí, quando você terminou isso, você coloca um solve, é o T-Joint Webinar, lembra que o nome é um pouco diferente, mas é o T-Joint Webinar. E o Sysweld ele se divide em dois solvers, né? Solver térmico e solver mecânico. Solver térmico você vai plotar transformação de fase, temperatura, e é isso, basicamente, transformação de fase e temperatura. A parte mecânica você vai poder pegar deslocamento e tensão residual. Então são as duas partes aí que diferem. Para você rodar um mecânico, você tem que rodar o térmico, né? E o térmico ele pode ser rodado independente. Então eu vou colocar para ele rodar o térmico, tá? Eu vou colocar aqui para ele rodar com 4 cores e vou dar um OK. Esse modelinho ele é pequeno, ele vai rodar de uma maneira mais rápido, mas em paralelo eu já vou abrir outro visual para mostrar um modelo que eu já tenho rodado e a gente não perde o tempo dele rodando. Depois eu volto ali para vocês verem, tá? Desculpa se eu tô falando bem rápido, pessoal, mas é que o tempo é curto. Tranquilo, Ramon. O tempo é curto e eu tô aqui tentando trazer o máximo de informação para vocês, tá? Ele vai abrir aqui mais um visual aqui pra gente. Agora que a máquina tá rodando, a simulação vai ficar talvez um pouquinho mais lento. Vou colocar ele agora no módulo de viewer. Pra gente já abrir um modelo que eu já rodei, que é basicamente o mesmo, tá, pessoal? E aí, quando você roda um modelo, essa resposta que ele chama de data 1000 ou com final 1000 são respostas térmicas, tá? E todo modelo que você vê um 2000 no final é que são respostas mecânicas. Então eu vou abrir primeiro só a parte térmica, aqui para a gente plotar ciclo térmico desse modelinho aqui, tá? Então um dado que é bem buscado qual foi o ciclo térmico, como é que está o meu procedimento, como é que está o meu processo de soldagem, fundiu tudo, não fundiu, enfim, né? Então se eu der um play aqui, ó, vai ficar um negócio bem interessante para vocês verem, né? Ó, vou colocar em visualização de malha, né? Você vê que ficou bem parecido com aquela malha que a gente fez. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade desse carinha para ficar mais rápido. Ó. Dá para você ver a construção da solda, ela não faltou nenhum elemento, então aparentemente ela foi feita de uma maneira ideal. Se eu colocar aqui no modo de visualização de temperatura, vamos mudar um pouco, vamos mudar um pouco essa escala aqui, para a gente ver
com uma temperatura de 1300 graus. Vou colocar com uma escala de 9. Vamos diminuir os decimais aqui, ou 9 ou 8. 8. Pronto. E aqui o legal é que dá pra gente fazer um corte, né? Então, de repente, você quer saber como é que ficou o seu Molten Zone, né? Naquela região. A gente muda aqui para processo de seleção de elementos. E aqui eu vou pegar mais ou menos aqui, ó. E aqui dá para vocês terem uma ideia de como é que ficou a fusão. Você vê que a solda ela foi completamente fundida aqui, né? Considerando a temperatura de 1300 graus, né? E que toda essa área aqui foi afetada. Então, você vê que sua solda ela foi bem fundida. A fonte de calor aqui, ó, ela está trazendo exatamente o que a gente esperava aqui para essa junta. De repente vocês vão supor que eu quero fazer um plot de ciclo térmico, né? Que é como se fosse um termopar. Você pode vir simplesmente aqui, ó, no import em plot, e a gente pode selecionar alguns nós, né? Vamos supor que eu quero ver esse nó aqui, esse nó. Vamos supor que eu vou plotar só esses dois nós, tá? Eu vou colocar para plotar. Ó, o modelo já terminou a rodagem, tá? Então você vê que é bem rápido a parte térmica. A parte mecânica, ela demora um pouco mais, tá? Mas a parte térmica, ela é bem rápida. Então, ó, a gente consegue ver como é que ficou o ciclo térmico, a temperatura que alcançou. Você vê que ela tem a caída aqui, ó. A segunda solda que ele começou aproximadamente aqui com 150 graus Celsius. Você vê que ele respeita bem o tempo, né? Que foi o tempo que eu defini. E aí ele começa o outro ciclo, né? Um mais quente, um mais frio, porque a solda é do outro lado. Mas aqui eu tenho um plot como se fosse um termopar, para vocês verem. Se vocês quiserem ver a animação completa, né, do processo de soldagem. Então ele está bem definido. Vamos plotar aqui, por exemplo, a distribuição de fases, né? Dá para plotar, então você vai lá no final e dá para a gente fazer o plot de distribuição de fase. Então vamos supor que uma coisa interessante, você vê que a resposta do Sysveld ele é sempre baseado em números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E é difícil de você saber o que é cada coisa, né? Um é o quê? É martensita? É bainita? O que ele é, né? Então, se você vier aqui, ó, no própria carta de material, são arquivos de texto, tá, pessoal? Vai querer ter uma descrição pra gente. Então, por exemplo, ó, o 3 é martensita, o 4 é bainita, o 5º é martensita revenida, né? O 6º é austenita. Então, vamos supor que eu quero verificar a quantidade de martensita aqui formado no final desse processo. Então, eu vou olhar o material 3, né? Ó. Então, ó, eu tenho uma certa quantidade de martensita. Se eu plotar o 4, ó, tem uma outra distribuição aqui no final. Essa peça ela levou menos tempo para resfriar, né? Por isso que tá nesse tempo. Se talvez colocasse 1000 segundos aqui, ia dar uma resposta diferente, porque não deve estar quente esse lado, não deve ter dado tempo suficiente de resfriar igual esse. E aqui está o plot de fases, né? Bom, aqui dá para fazer o plot agora da parte mecânica, que são as tensões residuais, né? Então, de repente, você quer saber como é que estão as tensões residuais, tem distorção, né? Do seu modelo também dá para calcular. Então, baseado aqui na resposta mecânica, a gente vai lá para o último frame, né? E aqui a gente consegue fazer o plot tanto da distorção, né? Do displacement, você vê que ele tende a empenar essas duas abas aqui. Se eu colocar uma amplitude maior, vocês vão ver isso com mais evidência, né? O modelo é pequenininho, então a distorção não foi muito e a chapa é grossa, né? Então a distorção foi bem baixa aqui do modelo. Aqui eu vou plotar aqui as tensões residuais, então aqui você consegue ver um plot de tensão residual de como é que comportou sua peça. E eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que eu passei um pouquinho, uns minutinhos aqui do meu tempo, mas eu acho que eu consegui cobrir tudo que eu queria, tá? Muito bom, Ramon. Excelente. Deixa só eu fazer uma pergunta. Claro. Você, na verdade, pelo que eu entendi aqui, você tem toda uma modelagem de um processo de soldagem. Aí, feito isso, você entrega para a pessoa que vai executar a operação, é isso? Isso, normalmente sim.
Normalmente tem, por exemplo, tem empresas que já têm os seus usuários, né, que trabalham com software em si só, né, e eles fazem tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês. Tem empresas que têm mais setores, né, tem setores de CAI que já podem te entregar uma malha pronta e aí você só define o processo de soldagem. Acho que depende muito da estrutura da empresa, tá? Mas normalmente o mesmo usuário que faz a malha, que define o processo, que está lá vendo o processo de soldagem, é sempre um mesmo cara. Ô, Ramon,